Todos, eu sou o professor Lúcio Carlos de Pinho Filho, do campus de Águas Claras, da Faculdade de Processos. Um grande prazer estar com vocês, discutir o tema gestão de riscos e gestão de crises. Cumprimentar a todos os alunos, é uma satisfação estar com vocês fazendo essa live. Estou debutando em live no Instagram, então ainda vou me acostumar com essa realidade. Acredito que todos nós estejamos nos acostumando com esse enfrentamento dessa situação, que é uma crise. Então, nada melhor do que começar a discutir mais tecnicamente esse assunto da gestão de crises, da gestão de riscos, justamente vivendo uma situação como essa. Cumprimentar aí, além dos alunos, o colega Marcelo Galimberti, vou falar um pouquinho do trabalho que ele fez também, o professor João Carlos. Vamos lá, então. A minha formação básica é na área de finanças. Tenho uma graduação em contabilidade e algumas especializações, estou fazendo mestrado e minha pesquisa é justamente na área de riscos. Eu tenho a felicidade, na Faculdade de Processos, eu fiz algumas publicações, eu tenho um artigo de gestão de riscos em contabilidade, um dos primeiros artigos estruturados no Brasil sobre esse tema, publiquei com a aluna Cláudia Alves, o professor James da Uniras, de Santa Catarina. Fiz uma outra pesquisa no passado sobre gestão de riscos sociais, e a publicação foi feita com a aluna Ali, com o aluno Antônio, que é meu monitor na disciplina de laboratório. Eu dou uma disciplina na Faculdade de Processos, que é Laboratório de Práticas Contábeis, e acredito que tenha sido uma das disciplinas mais impactadas aí com essa situação que nós estamos enfrentando, que é uma crise. Como é que eu gostei desse assunto, gestão de riscos? Como é que eu me interessei por isso? Como é que isso pode interferir no nosso dia a dia, nas políticas públicas, no nosso bem-estar? Então, é esse assunto que eu quero tratar com vocês. Eu comecei a me interessar por esse tema, por incrível que pareça, lendo um texto, uma poesia. Um poeta português, num dos textos que ele colocou, a situação de que viver é preciso, né? Viver não é preciso, navegar é preciso. Eu falei, pô, mas viver não é preciso? Eu fui entender o porquê disso daí, né? Porque navegar você marca as coordenadas e se nada der errado, vamos chegar do outro lado tranquilamente, né? Cruzado de Portugal, o Brasil, mesmo no século XVI, com as coordenadas estabelecidas, é tranquilo chegar. Mas a nossa vida não, a nossa vida é cheia de possibilidades. Então nós, o ser humano, por natureza, está sujeito ao risco. Desde que nascemos. O risco de uma doença, uma mudança. Nem todo risco é negativo. Tem um pensador chamado Bernstein, escreveu um livro extraordinário, e trata da história do risco na humanidade. O ser humano, quando começou a aprender a gerenciar as situações ao seu redor, começou a, inclusive, esquecer os deuses, né? Os oráculos. Passou a ser senhor de si mesmo. Então, o ser humano, por natureza, convive com riscos. Exemplo, nós tivemos, em maio de 2017, uma situação muito interessante, um ataque global de ransomware, um sequestro de computadores que aconteceu no mundo inteiro. E uma situação que foi interessante, várias pessoas tiveram computadores sequestrados, tiveram que pagar com bitcoins, cybermoedas, para receber de volta o computador. Nós tivemos o INSS aqui no Brasil, que, percebendo o cyberataque, tomou uma medida com relação ao risco. Ele desligou o sistema de tecnologia da informação dele. Ou seja, como foi o enfrentamento de risco deles? Perceberam que
não tinham condições de fazer o enfrentamento daquela situação, mas identificaram uma invasão, simplesmente desligaram. Ficou um dia inteiro sem atendimento no INSS. Só que foi uma medida inteligente, só que depois eles tiveram que fazer o processo de restauração de bancos de dados. Então, houve toda uma dificuldade. Mas, já pensou se o INSS não tomasse essa medida de enfrentamento e deixasse o sistema operante, os dados de milhões de brasileiros, CPF, contas bancárias na mão de cybercriminosos? Nós temos um estudo muito interessante, algumas das referências que eu estou colocando aqui para vocês, eu vou pedir para a faculdade postar, eu preparei uma mini apresentação com algumas referências. Todo começo de ano, o pessoal do Fórum Econômico Mundial se reúne na Suíça, Davos, para discutir questões que podem afetar o mundo inteiro. Eles produzem um documento chamado The Global Risk Report, ou seja, todo ano, pensadores, grandes empresas fazem uma prospecção, uma sugestão de riscos que vão impactar a humanidade como um todo. Exemplos: falta d'água, crises climáticas. Nós passamos em 2017 por uma crise hídrica. Podemos responsabilizar somente a natureza pela crise hídrica, pela falta d'água, ou nós podemos fazer algo para enfrentar essa situação? Aí é que entra a gestão de risco. A possibilidade de um ataque nuclear. E aí tem uma coisa interessante nesse estudo, um risco que é o que nós estamos vivendo agora, nesse instante. O risco de uma doença infecciosa, uma pandemia. Já tinha sido colocada essa possibilidade, esse risco de uma pandemia global impactar a todas as pessoas. Já existia esse indicativo, mas, infelizmente, muitas nações, muitas organizações ignoraram esse assunto de uma possibilidade de pandemia. A possibilidade de uma pandemia, do risco, ou seja, o risco tratado aqui como possibilidade de acontecer um determinado evento, já tinha sido colocado também pela CIA. Tem um estudo de Como Será o Amanhã, é um livro de 2010. Esse livro já trazia uma possibilidade, um indicativo de que, possivelmente vindo da Ásia, uma doença que contaminasse o mundo de maneira global. Em 2010 nós tivemos, 2009/2010, a crise da H1N1, a gripe. Mas com medidas profiláticas, com utilização de álcool, lavar as mãos, um certo distanciamento social e a descoberta da vacina, que é uma medida de proteção também, uma medida para mitigação do risco, não tivemos um impacto tão global na economia. E a SARS-CoV-2, a Covid, o que nós estamos vivendo agora. A nossa geração, a minha geração, sou um pouco mais velho do que muitos de vocês, nós não enfrentamos um problema que se alastrou de forma global. Nós tivemos doenças, picos de doenças, conflitos armados, localizados, terremotos. Agora, uma situação que está afetando o mundo como um todo, sem precedentes, né? Então, nós estamos vivendo, a nossa geração está vivendo aí uma situação que nós não imaginávamos. A Maíra está colocando aqui um aporte, né, do documentário Splendid, do Bill Gates, né, a possibilidade do vírus. Podem vir outros, né? Então, por isso que nós temos que fazer o gerenciamento do risco. Nós temos um pensador alemão que cunhou uma expressão, depois de Chernobyl, chamada risco social. O que vem a ser o risco social? São aqueles eventos que podem impactar todas as pessoas, independentemente de riqueza, da posição social e do país que vive. Um exemplo de risco social: vamos imaginar um ataque nuclear, dá louca lá no Trump, no Kim Jong-un, e começa uma guerra nuclear.
O que nós temos hoje de arsenal nuclear conhecido consegue destruir a Terra 70 vezes. Né? Então, se acontecer uma guerra nuclear, não sobra ninguém. Então, é uma possibilidade. É remota, mas é possível. Então, o gerenciamento de risco foi um desenvolvimento que veio da teoria da administração e da teoria das finanças, e quer dizer, um processo lógico, estruturado de identificação, análise, avaliação e, acima de tudo, tratamento. Não adianta para uma organização saber que um determinado risco existe. O que interessa é que resposta ao risco nós vamos dar. Um exemplo disso. Vou imaginar o seguinte, a Faculdade de Processos está numa rota, Águas Claras, que passam aeronaves. É necessário, cumprimentar aqui o professor Bonifácio, coordenador do nosso curso de contábeis. É necessário a Faculdade de Processos, pela possibilidade de um avião via colidir com a Faculdade de Processos, instalar uma bateria antiaérea, Gepard, alemã, gastar 10 milhões de dólares para comprar um tanque, 10 milhões de reais? Não, não é necessário. Por quê? Porque a possibilidade desse risco, desse evento de risco acontecer é muito pequena. Mas vamos imaginar o seguinte, um hospital que faz cirurgia, o que é elementar, o que é um insumo muito importante para um hospital? Energia elétrica. Por quê? Vários aparelhos, centro cirúrgico é mantido com energia elétrica. Então, imaginem uma cirurgia de transplante cardíaco. Nós temos um hospital de referência em transplante cardíaco no DF, o Instituto do Coração, funciona no HFA, atende pacientes do SUS, ele é feito para atender os pacientes do SUS também, e é referência em transplante. Então, imagine faltar energia elétrica no hospital de referência durante um procedimento cirúrgico. Então, isso não pode acontecer. Então, eles têm um plano de gerenciamento de risco, um plano de continuidade de negócio. O que vai acontecer? Qual é o plano que eles têm caso falte energia elétrica? Eles têm grupo gerador. Então, a rede elétrica identifica automaticamente a falta de energia e já o grupo gerador começa a funcionar, tem no break também, e com isso não há interrupção da atividade da cirurgia. Mas nem todos os órgãos, nem todas as tarefas humanas, nós conseguimos primeiro identificar o risco e depois criar esse plano de continuidade de negócio. O que fazer se acontecer uma catástrofe? Foi o que faltou em Brumadinho, a barragem do Fundão. Eu vou subir para vocês também, quero colocar a faculdade, que a faculdade coloque, a análise de risco da barragem de Fundão. A análise de risco da barragem de Fundão avaliou que a possibilidade de um rompimento da barragem era baixa, apesar da consequência. Com base nessa avaliação, a organização, a Companhia Vale do Rio Doce, instalou poucos mecanismos de controle, ou seja, poucas respostas. Quando eu tenho que fazer controles do risco, naturalmente nós temos que fazer o quê? Investimentos, gastos. E por conta dessa avaliação, tem uma norma do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral que fazia com que, numa escala, quanto maior o risco, quanto maior a avaliação do risco, impacto versus probabilidade, mais investimento tinha que ser feito com relação a controles, barreiras, sinalização, treinamento da população, abrigos, etc, etc. Então, quanto mais baixo o risco, menos controle era necessário. Mas o que aconteceu? A barragem rompeu. E qual foi o resultado? Catastrófico. Perdemos aí mais de 200 pessoas, um dano ambiental violento, poluição na água do Rio Doce, né? Tivemos duas catástrofes seguidas, Fundão e Mariana. Então, é um caso clássico de falha no gerenciamento dos riscos. E o que isso tem a ver com a pandemia? O que isso tem a ver com o enfrentamento de seca? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Tem a ver com o nosso dia a dia na medida em que várias organizações fora do país, outros países, já fazem a gestão de risco com mais
proficiência. Vou dar exemplo de alguns países que estão enfrentando com êxito a pandemia do Covid, ou da SARS-CoV-2. Nova Zelândia. Nova Zelândia tem uma cultura de risco, tanto no governo quanto na iniciativa privada, muito forte. Então, eles fizeram todo um desenho, conseguiram identificar com clareza a situação e estabelecer medidas. Ora, nós não temos vacina e nem um tratamento que seja considerado perfeitamente efetivo para a pandemia. Então, o que nós podemos fazer? Diminuir a probabilidade de exposição ao risco, ou seja, vamos reduzir a circulação de pessoas e tomar as medidas profiláticas, lavar as mãos, máscara, luvas. Resultado, as atividades na Nova Zelândia já começam a ser retomadas. Saíram de praticamente um lockdown, quando parou a atividade, aí eu já falei aqui de um caso de lockdown. Quem fez lockdown? INSS. Desligou a tomada do computador e parou a atividade totalmente por um dia. Depois retomou a atividade quando estava debelada aí a possibilidade. Lá eles fizeram essa situação. Um lockdown, agora estão fazendo o isolamento vertical. As pessoas retomando as atividades vagarosamente. Aconteceu até um caso interessante esse final de semana. A Jacinda, que é a primeiro-ministro da Nova Zelândia, teve que pegar fila num café, não podia entrar, mesmo sendo a primeira-ministra, porque tinha uma lotação de pessoas para entrar por metro quadrado. Então, estão seguindo o distanciamento social. Então, retomando as atividades, mas seguindo protocolos. É algo que tem sido dito fora do nosso país, que nós vamos retomar as atividades, mas enquanto não tivermos uma vacina, a nossa vida não vai ser como era antigamente, mas nós temos que viver. A gestão de risco serve para isso. Identificar caminhos alternativos para, dado um determinado problema, uma determinada situação acontecer na nossa vida, nas organizações, nos governos, que cenários, que possibilidades nós temos de continuar tomando a nossa vida. Foi o que aconteceu na faculdade. O nosso curso, os nossos cursos são modelados de forma presencial e muitos de vocês escolheram também fazer parte, estudar na Faculdade de Processos, justamente porque o curso é presencial. Mas é inviável nesse momento a realização do curso de maneira presencial. Então, o que aconteceu? Tivemos aí uma pausa e agora, com a permissão do MEC, aulas remotas. É o ideal? Não é a situação real, é a situação ideal, é a situação de enfrentamento de uma crise. Mas é muito ruim a interrupção total da atividade. Então, estamos fazendo as lives, a aula remota, passando as leituras, com a perspectiva de, em breve, retomarmos as atividades. Isso é um plano de continuidade do negócio. Na teoria, aí, os alunos de administração, temos vários aí que estão participando da live, nós temos a identificação dos riscos, a análise e avaliação. Nem todos os riscos estão na mesma probabilidade, nem todos os riscos eu tenho que me preocupar. Alguns riscos eu posso aceitar, não, se acontecer, aconteceu. Mas riscos extremos, que têm alto impacto e alta probabilidade, nós temos que fazer um documento chamado Plano de Continuidade de Negócio. O que é um PCN? São riscos extremos, situações extremas que podem acontecer numa obra, num negócio, num país, que caso aconteça eu tenho que ter uma resposta. Qual é o plano B? E isso já é plenamente estruturado. Só que nem todos os eventos na nossa vida são previsíveis. Tem coisas que podem fugir da nossa realidade e, com essa fuga do nosso dia a dia, eventos que nós não previmos, ainda assim nós temos que dar resposta a eles. Aí nós temos uma outra situação que é a gestão de crises. O que é a gestão de crise? Não tinha previsto antes esse risco, não tinha plano de continuidade, mas é um negócio severo, pode afetar a minha organização e eu tenho que fazer uma resposta. E nós temos vários manuais que tratam de gerenciamento de crise. A primeira situação numa crise é identificar a situação, formular as possíveis estratégias de resolução, e aí entra uma situação muito importante, a
comunicação e a liderança. Não existe um enfrentamento de grandes crises sem o papel das lideranças. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu comigo. Eu sou servidor também público, hoje sou lotado na Defensoria Pública do Distrito Federal. Desde fevereiro, a Defensoria Pública já vinha antes de qualquer decreto do governo do Distrito Federal, tomando medidas de prevenção. Então, nas telas dos nossos computadores já falava de distanciamento social, de distância no atendimento, limpeza, asepsia, horários alternados, mas com o agravamento da situação, fomos obrigados a suspender parte dos atendimentos presenciais. Então, se vocês forem ao site da Defensoria, www.defensoria.df.gov.br, vocês vão ver lá um protocolo para atendimento em caso de urgência. Os atendimentos de urgência estão sendo feitos telepresencialmente. E os que não são urgentes estão sendo deixados para quando voltar às atividades normais da Defensoria. Estamos em teletrabalho, então eu tenho trabalhado muito em casa, nos preparamos, então é a nossa contingência. É claro, é legal, é o jeito normal do nosso dia a dia, reunir com as pessoas, né? Camila Martins, aí, que trabalha comigo na Defensoria, está aí conosco também em teletrabalho. Conversamos o tempo todo aí, WhatsApp, reunião, as chefias, nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Mas não houve uma grande ruptura, porque as lideranças, a Defensora Pública Geral, a doutora Maria José, os subdefensores, rapidamente analisaram o cenário e partimos para uma situação de manter as atividades com o mínimo impacto possível. Então, quais foram as alternativas? Quem está em grupo de risco? Eu convivo, minha sogra mora comigo. Ela tem pré-efizema. E pela idade também. Então, eu não poderia ficar nas atividades presenciais. Vim para casa, só que eu tenho metas, relatórios, atividades diárias que eu tenho que cumprir. A Camila, que trabalha comigo, está aqui na live também. Ela tem bronquite crônica, também teve que ficar afastada. Pegou o laudo médico e está trabalhando de casa. Então, plantão. Algumas pessoas estão de plantão lá no serviço, mas nem todas as atividades laborais têm esse tipo de situação que pode ser feita, mas nós tivemos o mínimo possível de descontinuidade da nossa atividade. Nem todos os profissionais conseguiram, nem todas as organizações conseguiram estabelecer esse tipo de retorno. Tem um estudo interessante feito na França que, em situações de crise, mais ou menos 40% dos negócios não conseguem retornar. Uma situação de crise, por exemplo, tsunami que houve na Indonésia, grandes terremotos, World Trade Center. Vários bancos deixaram de existir. O World Trade Center é um clássico no gerenciamento de risco. Nós tínhamos lá as duas torres, bancos que funcionavam numa torre e o backup do banco na outra torre. Corretoras de valores simplesmente deixaram de existir. Por quê? Porque um prédio caiu, o outro caiu também. Então, a ISO 27001, que trata de riscos em tecnologia da informação, ou seja, riscos em TI, aquelas situações que nós não podemos deixar jamais que aconteçam conosco. Imagina, invadir o celular, pegar fotos pessoais, dados bancários. Isso aí acaba com a reputação da organização. Então, é um tipo de coisa que não pode acontecer de forma alguma. E virou um clássico. Por quê? Porque hoje os backups das organizações de TI acontecem de maneira remota. Vamos imaginar o seguinte, uma política pública, a execução de uma política pública. Vamos urbanizar e asfaltar uma determinada localidade, que eu peço a permissão, o colega Marcelo Galimberti, eu vou contar um caso aqui que aconteceu com ele, né? Estava trabalhando aí numa determinada localidade aqui no DF, fazendo asfaltamento, urbanização, e surgiu um boato de que ele estava derrubando as casas dos moradores, e colocaram no Facebook a imagem dele, ó, é esse aí que vai derrubar a sua casa, quando era o contrário. Estava fazendo uma passagem de água, luz, esgotamento sanitário. Vocês terem uma ideia da importância do esgotamento sanitário para as políticas públicas. Pesquisas, né, feitas aí pela USP, universidades fora do país, Sorbonne. O simples fato de uma comunidade contar
com esgotamento sanitário reduz a evasão escolar e as faltas numa comunidade escolar em 20%, porque as crianças ficam menos doentes, né? Então, saneamento básico é saúde. O colega passou por essa situação. No contexto do Brasil, o que nós vemos com o nosso federalismo é uma variedade de opiniões sobre o assunto. Então, tem município indo para um caminho, o estado indo para o outro, governo federal para outro caminho. Mas nem todos os órgãos são desestruturados na gestão de risco. Vou dar um exemplo para vocês de um órgão de primeira linha. Sim, o Marcelo está comentando aqui que diminuiu a criminalidade na localidade. Diminui porque, com asfaltamento, é possível viatura, bombeiros, políticas públicas chegarem às localidades. Isso foi um efeito muito interessante da urbanização daquela localidade. Valeu aí, Marcelo. Nós temos ilhas de excelência no DF na gestão de risco. Um caso assim, muito bem sucedido de gestão e gerenciamento de risco é a Fundação Hemocentro de Brasília. Eu ajudei a fazer um trabalho lá na Fundação, a partir de 2016, de implantação da gestão de risco. Eles já tinham gestão de risco, aperfeiçoaram a gestão da Fundação. Narrar para vocês uma situação que aconteceu comigo em 2016, lá na Fundação Hemocentro de Brasília, só para vocês terem uma ideia de como a gestão de risco é importante. Fazer o teste sanguíneo é bem caro, mais ou menos R$ 2.800 a R$ 3.200 para testar, fazer toda uma bateria enorme de exames, para o sangue ficar apto e o plasma, os hemoderivados, para dispensar nas pessoas. Imagina, um hemocentro dispensar uma bolsa com hepatite, HIV, então faz de tudo para que isso não aconteça. E aí, antes de se fazer exame, são feitas uma série de perguntas para as pessoas. Para quê? Se as pessoas responderem com seriedade, à medida do que a resposta que a pessoa der, ela vai ou não ser qualificada para poder fazer o exame, a doação. E aí eu tinha feito um curso, estou terminando o mestrado, e eu estudo na Argentina. Eu estive na cidade de Buenos Aires no mês de maio. E uma colega de trabalho também foi à Argentina, mês de maio, só que foi para outra cidade fazer um curso, Santa Fé, norte da Argentina. E nós fomos doar sangue, nós fizemos uma campanha, eu trabalhava na Controladoria Geral do Distrito Federal, CGDF, dando sangue. E aí fomos vários colegas no mesmo horário e começou um questionário. Olha só a pergunta interessante, foi em julho de 2016. Você esteve na Argentina? Eu respondi, tive. Em qual região? Tive em Buenos Aires. Não, você pode ir. E a minha colega estava logo ao meu lado, você esteve na Argentina? Sim, estive. Em qual região? Norte da Argentina. Você não pode doar sangue. Por que ela não pôde doar sangue? Em julho de 2016, o Hemocentro de Brasília já sabia que no norte da Argentina, sul do Paraguai, sul do Brasil, já começou a ter muitos casos de febre amarela. O Brasil já sabia disso daí também, mas o que aconteceu? Alguns estados não tomaram as providências. O que seriam as providências para febre amarela? Vacinação da população. Muitas pessoas hoje têm vacinas disponíveis, mas não tomam as vacinas. Vacina é uma medida de gerenciamento de risco. E o que nós tivemos em Brasília, especialmente no Brasil, especialmente São Paulo e Minas Gerais? Uma explosão dos casos de febre amarela. Pessoas em grandes filas, confusão para poder tomar a vacina da febre amarela. E aqui em Brasília, o Hemocentro já sabia, bem antes, tinha acesso às informações, se preparou e já incorporou aos questionários justamente essa questão de quem esteve em determinadas regiões, em determinados períodos de tempo, não poderem doar. Por quê? Já recusa aquela pessoa. Não compensa gastar recurso. Aqui a Mayra colocando, o sarampo está atacando novamente. Exatamente, porque nós temos hoje uma situação bem ruim. Nós temos vacina disponível e as pessoas não se previnem, não vão se vacinar, né? Inclusive, meus filhos precisam atualizar as vacinas, só que aí os postos hoje estão tendo uma série de situações, está tendo aí a vacinação da gripe, não estão dispensando as outras vacinas. Mas é importante essa medida preventiva de vacinação, né?
um caso bem interessante que eu vivenciei também nessa questão de gerenciamento de risco. 2016, eu fui visitar o Brasil tem um projeto interessante, a Universidade de São Paulo e a Marinha do Brasil, de reação nuclear, produzir um submarino nuclear. Em breve nós teremos aí o domínio dessa tecnologia, mas o mais importante dessa tecnologia é que produzir reator nuclear vai permitir para o Brasil elaborar radiofármacos, ou seja, com custo muito baixo, remédios e processos tecnológicos interessantes, solda em alumínio, sistemas de inspeção, medicamentos para câncer baseados na tecnologia nuclear. Então, é uma tecnologia extremamente de ponta, só 6 países do mundo dominam esse tipo de tecnologia. E fui conhecer as novas instalações lá no Rio de Janeiro, Itaguaí, a nova base naval que vai cuidar justamente do submarino nuclear. E aí uma coisa interessante, estava lá conversando com o comandante, fiz uma perguntinha de gerenciamento de risco. Comandante, se as calotas polares do Ártico e da Antártida derreterem, a base vai para debaixo d'água? Não. Já fizemos os cálculos, inclusive considerando o derretimento total das calotas polares. Por quê? Porque é um projeto de 24 bilhões de reais. Muito dinheiro, né, gente? E aí a Tatiana está colocando aqui uma questão interessante. Está todo mundo preocupado com o Covid, estão esquecendo do surto de dengue ao mesmo tempo. Tem um estudo da Universidade de São Paulo que estava colocando essa situação, Tatiana. Nós podemos ter ao mesmo tempo Covid, dengue, H1N1 e outras situações. Então, tem que ter um enfrentamento conjunto. Aqui é a questão que foi colocada, a necessidade de liderança nesse momento, porque o mundo não parou, as coisas não pararam só por conta da Covid. As pessoas continuam tendo outras situações, outras necessidades, e precisa justamente dessa situação. Como é que eu vou enfrentar a eleição de prioridade? Um dos benefícios da gestão de risco é esse. Eu tenho 1000 riscos ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Quais são as mais prioritárias? Eu posso ter 1000 riscos identificados. Quais são os 10 extremos? Uma situação que a Dulce colocando aí, aqui no DF há a dengue que causa grande preocupação entre os cidadãos. Exatamente, nós tivemos uma explosão de 2019 para cá dos casos de dengue. Quais são os fatores que podem explicar isso daí? As medidas preventivas. De um lado, temos as preocupações que são da população, aqui a questão de educação. A minha orientadora no mestrado mora na Nova Zelândia. Uma situação interessante. As pessoas se conscientizaram também de cumprir o isolamento social e de ter as medidas preventivas. O governo tem que fazer a parte no combate à dengue, mas as pessoas também têm que fazer a sua parte. Depende de uma conjunção de fatores. Qual é o elemento mais difícil na gestão de risco, na gestão de continuidade de negócio e na gestão de crise? As pessoas, cultura. A tecnologia muda. Nós saímos rapidamente de uma sociedade que nós usávamos um telefone analógico, TV preto e branco, para smartphone. Essa coisa maravilhosa, poder fazer uma live com vocês na minha casa, com smartphone, WhatsApp. Então, a tecnologia evoluiu, a economia evoluiu, mas as pessoas, a cultura é o elemento numa sociedade que mais demora, que tem mais resistência à modificação. Então, o desafio, em qualquer organização, vocês estão se preparando para ser futuras lideranças. Qual é o desafio de vocês nas organizações que vocês vão trabalhar, contábeis, qualquer que seja, como gestores financeiros, como administradores públicos, como advogados, futuras lideranças? É mudar a cultura das organizações, é mudar as pessoas. Esse é o grande desafio, porque nós podemos ter procedimentos organizacionais bem definidos, tudo roteirizado, passo a passo de como fazer a gestão de risco, as pessoas simplesmente não o fazerem, por mais que tenham leis indicando que o que tem que ser feito. Aí a minha avaliação com relação à situação no Brasil, além do que a Tatiana colocou, de nós termos muitas prioridades ao mesmo tempo conflitantes e não coordenadas, falta
independentemente de qualquer coisa, de medicamento, de distanciamento social, lockdown ou horizontal, faltava uma diretriz. A gestão de risco vem justamente para isso, para que nós possamos selecionar a melhor resposta a risco. A melhor resposta ao risco, de repente, poderia ser, para esse momento, o distanciamento horizontal, mas todo mundo cumprindo direitinho as medidas de distanciamento, as medidas profiláticas, enquanto se espera fazer uma vacina e um tratamento médico, horários alternados, mistura de, por exemplo, na faculdade, mistura de aulas presenciais, daqui a um tempo com aulas remotas, são possibilidades. Então, é o tipo de situação que precisa sentar, definir, ter liderança e seguir um caminho. Está faltando isso hoje no Brasil. Nós temos pesquisadores, nós temos informação de primeira linha. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro estudo que questionou a capacidade do remédio que está sendo colocado, cloroquina, Universidade de Nebraska, um brasileiro que coordenou esse estudo. O presidente Trump começou, nos dias desses, assim, negava a questão de existir a pandemia, depois ele aceitou a pandemia e falou que não tinha informação disponibilizada, mas já em 2018, a Universidade de Duke, que é uma das 5 mais conceituadas dos Estados Unidos, lá tem um núcleo de pesquisa em administração pública, Stanford School of Public Management, já tinha feito um alerta para ele apertar as medidas fitossanitárias, que o país estava vulnerável a uma pandemia. E aí colocaram aqui a questão dos decretos do Distrito Federal. A minha opinião, assim, foram muito acertados. A UNB ajudou muito a formulação dos decretos, inclusive suspendeu as aulas na Universidade de Brasília, colocou laboratórios, equipamentos de teste à disposição do LACEN, que é o Laboratório Central da Saúde Pública do DF, só que aí começa a questão. Todo risco, quando se materializa, ele tem consequências, e uma das consequências é a atividade econômica, e aí entra o papel do Estado. Vocês, muitos de nós, estamos sentindo. Eu tenho colegas aqui no nosso grupo que, inclusive, têm empresas que tiveram perda de receita. Então, assim, todo mundo está sofrendo. E aí entra o papel do Estado. Quem é que vai proteger as pessoas, minimamente, garantir uma renda mínima para o enfrentamento dessa situação? Aí entra o papel do Estado. Nós vimos algumas demoras na realização de serviços, né? A questão da renda mínima dos R$600, né? Inicialmente, o projeto do governo era R$200, e aí a discussão na Câmara, conseguimos aí passar, o João Machado, colega também lá da EBSER, o professor Alberto, defensor público também, saudações aí, demorou muito a ter a resposta. E aí temos a situação que precisa de ter dinheiro circulando, as pessoas precisam continuar consumindo. Então, o papel do Estado é importante, essa liderança, nesse sentido, também de garantia, de fazer com que certos fluxos sejam minimamente impactados. Não dá para pensar num liberalismo que vai deixar as pessoas ao Deus dará. Não pode ser dessa forma. Foram as situações que países que foram bem-sucedidos, eu tinha até comentado no grupo de alunos, uma característica interessante, Taiwan, Dinamarca, Islândia e Nova Zelândia são dirigidos a mulheres no poder, né? São primeiro-ministras, né? Então, assim, se preocuparam com o bem-estar da população e também se preocuparam com a economia. E agora o que aconteceu? Fizeram lockdown, defesa de casa, as economias estão voltando. É claro, estão sendo impactadas pelos outros países, né? Mas houve uma preocupação clara nesses países em conciliar a economia com, primeiramente, as pessoas. Porque se não tiver pessoas, se não tiver produção, não tem consumo e não tem renda. Esse ciclo tem que acontecer. As empresas não podem pensar, os bancos não podem pensar, o governo não pode pensar que, se não tiver produção,
não vai ter consumo, mas se não tiver renda, não tem produção e não tem consumo. São situações que estão aí bem colocadas de maneira clara. Quando fazemos a introdução à economia, quando eu fiz lá no milênio passado a introdução à economia, foi uma das primeiras regras que eu entendi, né? E aí, no DF especificamente, já tem os órgãos públicos que têm aí um trabalho iniciado em gestão de risco. Falei da Fundação Hemocentro, a Secretaria de Obras iniciou, temos aqui o colega João Machado, consultor de risco, trabalhou, chefiou a equipe de gerenciamento de risco no Distrito Federal um bom tempo. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, cuida dos hospitais universitários, tem gestão de risco, um caso interessante, que está aí na mídia. O Agarran é o nosso hospital de referência para a Covid. Aí eu estou vendo aqui a Silvana falando de cadeia produtiva. Olha só que coisa interessante, a cadeia produtiva de um serviço. O Agarran é a referência e não tem nenhum caso de de servidor do Agarran contaminado até esse momento. E o Hospital de Taguatinga tem 42 servidores infectados, contaminados com a Covid. O que houve de diferente em um e em outro? Os procedimentos de lidar com a situação, a cadeia produtiva. E o conhecimento de administração, o conhecimento de engenharia e o conhecimento de contabilidade, o conhecimento jurídico, eles são muito importantes. Esse tipo de situação, crise, não se resolve só com medicina. Se resolve com estratégia. Né? E aí é justamente a nossa formação. A formação que vocês estão buscando na faculdade é justamente essa, né? Aqui a Deilde colocando. A Deilde, se não me engano, é servidora também da Secretaria de Saúde. Na UPA de Samambaia, 50 servidores contaminados. O que falhou? O que ocasionou essas 50 contaminações? Muito provavelmente os procedimentos de gerenciamento de risco. E aqui, uma coisa importante, a experiência aí na gestão de risco, por mais que nós tenhamos os procedimentos de gerenciamento de risco, eles são infalíveis? Não, eles não são infalíveis. Mas, se nós não tomarmos essas precauções, pode ser muito pior, né, o impacto. Imagina, qualquer um de nós aqui vai fazer uma viagem de carro. Qual é uma das primeiras providências que nós fazemos? Checar se o pneu está bem, se tem óleo, se tem combustível no tanque. Mas isso vai por si evitar que algum acidente aconteça? Não. Mas reduz a probabilidade de acontecimento desse evento. A AIDS nos ensinou muita coisa, né? Aqui a Stephanie, o problema é que não tem como trabalhar com total segurança. Não existe isso. Quando se trata de gestão de risco, nós temos alguns termos. Eu identifico um risco, eu posso aceitar o risco, ou seja, não fazer nada, posso transferir o risco. O que é transferir ou financiar o risco? Quem tem carro faz seguro. Por que nós fazemos seguro do carro? Porque se tiver um acidente, o risco da colisão, vou ter que provavelmente indenizar alguém. O que eu faço com esse risco? Financio o risco. Ou eu posso modificar o risco, ou seja, o que é a modificação do risco? Adotar os controles. Então, o que o HIV ensinou para a sociedade? A HIV, a primeira vez que eu soube que existia AIDS, eu tinha 10 anos de idade. Na época, muito tempo atrás, não existia vacina. Não existe até hoje vacina. Então, muitas pessoas morreram, Cazuza, Fred Mercury, talentos aí por conta da AIDS. Então, o que nós descobrimos? Camisinha, por exemplo, pode ser um meio de evitar contágio. Transfusão de sangue. Muita gente pegou AIDS por transfusão de sangue. Então, os hemocentros passaram a fazer uma testagem maior, mais efetiva, obrigatória de HIV. Mas até hoje nós estamos aí com a ausência da vacina. E o que foi investido? Prevenção. Né? Prevenção, desenvolveram coquetéis que estão prolongando a vida das pessoas. Então,
foi uma coisa muito boa, esse enfrentamento. Houve um enfrentamento consciente. Então, uma coisa que tem que acontecer na gestão de risco é exatamente isso. A liderança e o enfrentamento consciente. E muitas vezes aceitar. Aceitar um risco é uma decisão. Um exemplo que eu sempre dou para os alunos, né? Por que nós fazemos uma faculdade? Vocês já pararam para pensar? Né? Para uma realização pessoal? Sim, mas também porque nós queremos ter um futuro melhor. É garantia de um futuro melhor fazer uma faculdade? Não, mas a nossa probabilidade aumenta muito. A minha probabilidade melhorou muito e a de vocês também com a profissionalização, com a faculdade. Então, assim, nós estamos trabalhando nessa esfera, aumentar a nossa probabilidade de vencer. Então, por que depois vocês vão fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado? Por isso, né, para aumentar a probabilidade de vocês terem uma grande empregabilidade. O conhecimento na área de gestão de risco, continuidade de negócio, gestão de crises, aqui é a minha opinião, mas é uma opinião embasada, é um dos conhecimentos relevantes para qualquer profissional da área jurídica, da área de engenharia, contabilidade, das gestões de finanças, secretariado e contabilidade. Por que disso? Porque o mundo é cada vez mais complexo, então nós temos que ter essa capacidade de ler os cenários, processar essa informação e tomar as decisões, saber que cenário seguir. Vocês já deve ter ouvido falar do IBM Watson, W-A-T-S-O-N. Se vocês não conhecem, dê uma olhadinha depois. O que o Watson é? É um computador que faz gerenciamento de risco. Hoje ele pega, por exemplo, uma base jurídica, colisão frontal de veículos. Lê toda a base de julgamentos e diz o seguinte: qual é a probabilidade de uma causa iniciada com esse assunto? Quem bateu o carro de frente ou quem bateu na traseira perdeu ou ganhar essa causa. Então, os computadores nos ajudando a dar mais capacidade para enxergarmos. A Mayra colocou a inteligência artificial. A inteligência artificial vem justamente para nos ajudar a fazer o gerenciamento adequado dos riscos. Então, são tecnologias, são situações que nós vamos ter que lidar. Vai acabar a engenharia, vai acabar a contabilidade, vai acabar o direito por conta da inteligência artificial? Não vai. Assim, desde o milênio passado, quando eu comecei o curso de faculdade, até os meus colegas brincaram, né? Eu falo isso para os alunos sempre. Você vai fazer um curso que não tem futuro, sua profissão vai acabar, né? E aí estou complementando com as formações, administração, graduação em direito, especializações, só profissão que estão dizendo que vai acabar e não vai, elas vão se modificar, nós vamos incorporar essas tecnologias ao nosso repertório profissional e nos destacar como profissionais. Então, esse conhecimento, o propósito dessa live é dar um conhecimento geral para vocês, né? A Tatiana colocando aqui, ter um comitê de crise é fundamental, exatamente, é o papel da liderança. Quando se tem uma gestão de crise, aqui eu estou caminhando para o final da nossa live, quando se estrutura uma gestão de risco numa organização, uma das instâncias que tem que existir, Tatiana, é o comitê de gerenciamento de crise. Por quê? Porque precisa de ter alguém que dê o norte, tomada de decisão. Não adianta nós termos um monte de informação, ter um plano de continuidade de negócio, eu não vou ter quem bata um martelo, né? Tem os filmes da Segunda Guerra Mundial aí que tratam muito bem disso aí, o papel lá do Winston Churchill, líder lá da Grã-Bretanha, né? Ele sabia os cenários e deu esse caminho. Então a tomada de decisão é essa, né? A Laís colocando aí, já ouvi mesmo que muitas profissões iam acabar, elas vão se transformar, né? A gestão de risco, então, caminhando aqui para a nossa finalização, a Dulce colocando, a IA vai servir para o trabalho para muitas pessoas do direito. Sim, nós vamos ter que fazer essa incorporação de tecnologias. Inclusive, tem alguns textos, tratar de gestão de risco em contratos, inteligência artificial, cenários prospectivos. Então, essas são disciplinas que a faculdade vem ofertando. Nós já temos a oferta da disciplina cenários prospectivos, temos a oferta da disciplina de gestão de riscos e compliance na faculdade, eu já dei algumas turmas, temos outros professores ministrando,
justamente para começar a capacitar os alunos nessa situação. Por quê? Porque governança, boas práticas de gestão, elas voltam para o nosso dia a dia. Quando é pensado o futuro que nós vamos trilhar, quando nós começamos a vislumbrar e sabemos o que temos que fazer, a nossa chance de sucesso aumenta. A gestão de risco não existe para que nós tenhamos medo. Existe para que nós saibamos o que pode acontecer e tenhamos prevenção e conseguimos surfar a onda adequadamente, ter uma vida boa. Eu agradeço, então, aí a participação de todos, espero ter trazido informações relevantes. Eu fiz uma apresentação que trata algumas das fontes que eu passei para vocês. Eu quero ver aí como pode acontecer para quem participou aqui a distribuição. Agradeço aí a participação de todos, um grande abraço a todos vocês.